Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Para o pessoal então que vai fazer a prova da AFA, eu pergunto, você sabe o que é probabilidade geométrica? Existe isso? Sim! Pois é, como resolver questões envolvendo probabilidade geométrica? Vamos ver? Muito bem. A probabilidade geométrica ela vai ser então uma seleção aleatória de pontos, no caso aí em espaços amostrais que são representados por figuras geométricas, sim. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma determinada semirreta AB e quero saber a probabilidade de um ponto pertencer a uma semirreta XY dentro, contida, né? Dentro da semirreta B, como fazer? Simples, extremamente simples. Basta pegar o comprimento de XY e, no caso aí, dividir pelo comprimento de AB. Casos desejáveis, né? Favoráveis sobre o total de casos possíveis. Sim, agora é a mesma definição de probabilidade, só que agora com essa visão geométrica. Certo? No caso de áreas, por exemplo, né, dentro de uma figura maior de área S grande, você tem uma outra figura menorzinha com uma área S minúsculo. Então, qual a probabilidade de, por exemplo, pegar um ponto dentro de S grande que também faça parte de S pequeno? Simples, extremamente simples. Você vai pegar a área menor e, no caso, aí, dividir pela área maior. E aí teremos essa probabilidade. Por exemplo, no caso da geometria espacial, você tem lá um cubo de volume V grande, e aí então apareceu um cubo menor de volume Vzinho. Qual a probabilidade de você pegar um ponto desse cubo grande que também faça parte, que também esteja contido nesse cubo de volume menorzinho? Simples também, você vai pegar o volume do desejável, né, do favorável, que é o menorzinho, e dividir pelo volume do cubo maior, do V grande, ok? Vamos ver isso então na prática, uma questão muito bonita aí que caiu em prova anterior da AFA. Ela diz assim: um ponto é selecionado aleatoriamente dentro de um triângulo equilátero de lado 3. Muito bem. Ele pergunta então a probabilidade da distância desse ponto aleatório, né? Desse ponto a qualquer vértice, tá? A, B e C no caso, a distância ser maior do que 1 centímetro. Muito bem, na questão original não tem essa figura não, eu já fiz aqui justamente para adiantar um pouco a nossa resolução. Então veja só, no caso aí o triângulo, né, sendo equilátero de lado 3, né, ele quer então, no caso aí, a distância do vértice, de qualquer um dos vértices, né, seja maior que 1. Muito bem. Se eu pegasse então, né, uma distância igual a 1, né, ou traduzindo tipo um raio 1, né, então nesse caso aí nós teríamos, né, partindo aí dos 3 vértices, teríamos então, no caso aí, né, uma distância, por exemplo, igual a 1, né, ou menor, dentro aqui, né, desses trechinhos, uma distância menor ou igual a 1, o que nós teríamos aqui então, né? Se a gente for pegar o vértice como sendo o centro e no caso aí traçarmos, né, no caso aí com um raio 1, o que vai acontecer? Nós teremos então segmentos, ou melhor, setores circulares, né? Sendo que se no caso são triângulos, se o caso é o triângulo equilátero, você vai ter então esses ângulozinhos aqui valendo 60 graus de cada um, ok? Muito bem. Então, no caso aí, esses 3 setores circulares de 60 graus e de raio 1, quando eu juntar esses 3, concorda que todos os pontos que estiverem, no caso, aqui dentro desses setores, a distância deles vai ser menor ou igual a 1? Faz sentido? Todos esses pontos aqui,
Coerente, razoável? Muito bem, só que se eu juntar esses três setores circulares, né? Esses três aqui valendo 60 graus cada um, a soma desses três, o que vai me dar no final das contas? Sabe dizer? Pois é, nada mais, nada menos que 3 fatias, né, de 60 graus, vai me dar então nada mais, nada menos que um semicírculo. Sim, no caso aí um semicírculo, 3 vezes 60, né, 180, isso então dá um semicírculo aí de raio unitário. Ou seja, então seria, né, essa distância menor ou igual a 1 seria nada mais, nada menos, juntando essas três partes, a área do semicírculo unitário. Ok? Faz sentido isso? Muito bem. Só que, bom, tem um detalhe. Ele não pediu isso. Ele não pediu a distância menor ou igual a 1. Ele pediu, no caso, a distância maior que 1. Né? Então, essa distância maior que 1, na verdade, vai ser essa região aqui, achurada aqui em laranja. Tá certo? E aí, então, para poder achar essa região, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, por exclusão, no caso, por negação. Então, essa área aqui, né, essa região que nós queremos achar, né, que aí tem a distância maior que 1, eu vou achar por negação. Traduzindo, que a probabilidade, então, desse evento, da distância ser maior do que 1, vai ser os 100% menos essa aqui, da distância menor ou igual a 1. Eu vou chamar, então, de P de A. Beleza? Muito bem. Então, nesse caso, para calcular essa distância maior do que 1, através da negação, então vou pegar 1 menos, no caso aí os casos favoráveis, né? Quem são? A área do semicírculo, que é πr ao quadrado sobre 2, sobre a área total, que no caso aqui é do triângulo equilátero, que vem a ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok? Faz sentido? Muito bem. Então nós teríamos 1 menos. O raio, no caso então aqui dos nossos semicírculos, o raio ele é unitário. Certo? Então vai ficar π vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então teríamos π sobre 2. No caso, o lado do nosso triângulo equilátero, o problema nos diz o lado, então, né? Triângulo equilátero de lado 3. Então aqui nós ficaremos com 3 ao quadrado, 9 raiz de 3 sobre 4. Perfeito? E aí, então, dividindo essas duas frações, como faremos? No caso, então, mantém a primeira, π sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. 9 raiz de 3 sobre 4 fica 4 sobre 9 raiz de 3. Muito bem. E aí o 4 que está em cima com o 2 que está embaixo, a gente simplifica, não complica. Aqui então, 4 dividido por 2 ainda resta 2. E no caso temos a raiz de 3 como nosso denominador. Então, façamos aí a racionalização. Fator racionalizante, raiz de 3. E aí, finalmente, teremos, no caso aqui, o 1 menos o 2, que multiplica π, 2π, vezes a raiz de 3 no numerador. E no denominador, o que vai acontecer? Raiz de 3 vezes raiz de 3 igual a 3, que vezes 9 vai nos dar 27. Ou seja, finalmente, achamos aí a solução. 1 menos 2π vezes raiz de 3 sobre 27, isso é a letra C, a nossa opção correta. Você gostou? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva aí para receber novos vídeos a cada semana, ok? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Grande abraço e até mais.